Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu falar aqui, né, gravar o vídeo, como o senhor me pediu e como eu vinha fazendo, né, com vocês. Eu dei uma pausa porque o senhor tinha falado para eu dar uma pausa, porque assim, eu tinha falado que ia fazer conforme eu fosse conhecendo mais algum aspecto de Deus, né? Então, como teve um atributo do Senhor que eu precisei de mais tempo para conhecer naquele sentido, então eu não podia gravar, né? E aí desde então eu já podia ter gravado, mas posterguei. Então a qualidade não tá tão boa, mas vocês sabem, tanto faz. Ponto é, gente, vou tentar começar por partes. Eu vou tentar fazer esse vídeo não ficar longo, claro, mas vocês sabem que não vai dar certo. Mas, assim, primeira coisa, o eu tô pensando porque tem tempo, né? Mas orar para que esteja tudo certo e organizado. Primeiro atributo, aspecto do Senhor, né? É que ele é criativo. O Senhor é criativo, gente, o Senhor é criativo. E nisso aí o Senhor mostrou através de algumas formas, né? O Senhor ele é alguém que, assim, de tantas coisas, né? Através muito da arte e como o Senhor a expressa, o Senhor ele deixou bem claro que ele é criativo. E foi através de um processo bem prático, quando o Senhor pediu para eu fazer coisas que eu não sabia fazer, como por exemplo poesia, ritmo e poesia, né, no caso. Mas ele só falou para eu fazer, a gente chama de rap, né? Eu não produzi um rap, gente, mas tiveram alguns dias onde eu botei um beat, né? A gente chama, para quem não sabe, é um tipo um ritmo de fundo, uma música, um instrumental, e a gente compõe por cima na hora, né? A gente chama isso de freestyle, estilo livre. Então a gente vai inventando e vai dizendo o que vai vindo na cabeça. E eu, por incrível que pareça, eu nunca tinha feito isso na minha vida, apesar de eu gostar muito de hip hop, né? Que é essa cultura que faz o rap e tudo mais. Eu nunca tinha tentado fazer isso, então na real eu tinha tentado algumas pouquíssimas vezes e tinha dado muito errado. Então, assim, eu sabia que eu não teria capacidade normal de produzir algo bom, de produzir uma arte, né? A arte é a expressão da beleza, expressão de beleza. Então eu sabia que eu não poderia fazer algo genuinamente bom. E aí, alguém chegou aqui, eu tô fazendo um vídeo na sala aqui de todo mundo, enfim. E aí, assim, eu consegui fazer, foi bem assustador, assim, o fato de que eu fiz coisas boas, legais, apesar de encher o saco da minha mãe porque eu fiquei rimando pra ela. Mas foi bem interessante, porque foi um pico de criatividade muito legal, não só esse exemplo, né? Foi dois exemplos que eu citei. A partir disso, com a sua criatividade, com a arte que o Senhor expressa, mas especialmente na sua criatividade, que foi o ponto que ele me mostrou, ele se mostrou como sendo um Deus que se expressa, né? Um Deus que gosta, assim, de se mostrar, no aspecto de que, tipo, não é sobre ser uma natureza compartilhável. Ele gosta, o Senhor tem na sua natureza o sentido de compartilhar. Ele é alguém que faz isso, ele é da natureza dele. Já o expressar, a autoexpressão, digamos assim, é alguém que simplesmente gosta de dizer, gosta de falar o que pensa, de mostrar o que acha e tudo mais, o que sente e coisa do tipo. Isso é expressar, né? Então, sem alguém que gosta de se expressar, ele está sentindo isso, ele vai falar, ele vai mostrar de algum jeito, principalmente através da arte, através das coisas que ele faz. Muito do que ele fez, na verdade, tudo do que ele fez é uma expressão de si, né? Uma expressão própria de Deus. Então, o Senhor, a gente, quando olha para a criação, para nós, para toda a sua criação, e a gente vê Ele, a gente percebe que o Senhor é alguém que gosta de se expressar. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são coisas, né, ao longo desse tempo que eu tive sem gravar o vídeo, basicamente. Agora, gente, um parêntese só para localizar. Eu estou em Curitiba agora fazendo a escola Palavra Viva, na Jocum CCL, onde eu já estive aqui algumas vezes, né? Creio que vocês sabem.
E é isso, eu tô fazendo essa escola aqui, então por esse cenário diferente eu vou passar 12 semanas aqui, né? Essa é a nossa primeira semana. Começou a segunda, hoje é sexta, né? Beleza. Segundo ponto é um Deus que se ira. É um Deus que se ira. Um Deus que realmente sente raiva. E essa raiva é legítima. Um Deus que se ira é um Deus que não é indiferente, é um Deus que não é complacente, se podemos dizer assim, se eu estou usando a palavra da maneira correta, acho que estou, mas que não é complacente com os erros. Um Deus que é santo, ele não pode ser indiferente com tudo, né? A gente sabe. Mas então eu percebi melhor o aspecto de Deus, que é o aspecto de um Senhor que se ira, de alguém que fica irado, e fica irado legitimamente. É uma raiva válida, essa do Senhor. Não pode a gente ver uma pedofilia, usando um exemplo bem extremo mesmo para ficar claro. Não pode a gente ver uma pedofilia e ficar achando normal. A gente, por exemplo, né, entendendo-se no lugar de Deus. A gente não pode achar comum se acostumar com pedofilia, por exemplo. Isso deve ser, isso é passível de raiva. A reação, a resposta, a reação imediata de Deus a algo como isso, por exemplo, é a raiva. E a gente entender assim, para mim foi bem doido, particularmente porque a gente costuma muito, a gente gosta de entender o Senhor como o amor e tal, ele realmente é, né? Mas a gente desassocia muitas coisas de Deus. A gente acha que se Deus é amor, ele não pode ser a ira, né? A gente tá muito distante da verdade. Então, assim, é bem interessante porque o Senhor ele legitimou para mim a sua ira. E isso faz dele ser um ser odiável. Ele faz ele ser um ser odiado, né? Alguém odiado. Passível de ódio, assim, de receber ódio das pessoas que não conhecem. Porque tem muita coisa que é feia, mas a gente não sabe, como pessoas, né, no geral, e Deus não gosta, ele se ira mesmo. E isso deixa a gente muito chateado com ele, porque a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito que a gente quer, porque tá errado. E ele cisma que tá errado, sabe? Então foi um pouco disso que o Senhor falou comigo, ele me mostrou. Então Deus que se ira no geral. Assim, só dando um panorama, né? Tô tentando cortar, gente. Desculpa, eu podia muito, assim, gostaria muito de abordar detalhadamente cada tópico, mas não dá, né? Mas enfim, dando um panorama geral, creio que esteja dando para entender, né? A segunda coisa, a partir disso, foi. Foi nesse mês já. É um Deus que se lamenta. Lembrei. Em meio a isso também, eu vi um Deus individual, mas isso foi um parênteses. Foi um aspecto que eu não me aprofundei tanto, particularmente, acho que devo me aprofundar mais sim, mas um Deus individual. Então, um Deus que tem individualidade. Então, o fato do Senhor ser individual não quer dizer que ele seja individualista, mas quer dizer que ele tem individualidade. Então, ele tem características peculiares, digamos assim. E ele mostra isso em nós, por exemplo, quando a gente vê as características de João Batista, o jeito louco dele ser, o jeito peculiar. Isso revela muito, isso mostra muito quem o Senhor é também, porque o Senhor também tem peculiaridades. É por isso que ele joga para nós como criação, como imagem e semelhança do Senhor, muitas peculiaridades. Se a gente vê, cada ser humano tem suas características bem comuns e específicas. Muitos de nós temos manias, exatamente essas manias, não negativas, né, mas manias neutras, enfim. E a gente tem jeitos e modos de fazer certas coisas, formas de se expressar, a gente, sabe, vê as coisas de um certo modo, a gente tem nossas características. Por mais peculiares que sejam, elas são individuais. Então, um Deus que tem individualidade. Foi um pouco disso que ele me mostrou e isso tem bastante, na verdade, muita pouca profundidade no que eu vi do Senhor. Ele me falou sobre João Batista, muito sobre, né, nesse caso. Mas enfim, é só um parênteses. Não foi algo que eu me aprofundei realmente conheci do Senhor, mas ele me deu uma palhinha. Agora, outra coisa que o Senhor se mostrou para mim foi um Deus que se lamenta. E é muito doido, assim, é muito
é muito, como eu posso dizer, muito estranho, né? Para nossa realidade, a gente vê alguém que se lamenta e legitimar isso também. Eu, como vocês podem ver, a gente vê, eu tinha muita dificuldade em legitimar muita coisa que eu vi em Deus, mas que eu não achava válido, né? Ele ter, eu não achava legítimo dele. E aí para mim não fazia sentido, né? Mas o Senhor, se é alguém que chora, geral, assim, realmente chora mesmo, sabe? De se lamentar. Então, não é uma ideia teórica, sabe? Não é uma ideia teórica. Esse é o ponto que ficou bem claro para mim, eu acho que nesse tempo. Quando a gente sabe de Jeremias, por exemplo, a gente chama ele de profeta chorão porque, ele é só o profeta chorão. Não. O profeta chorão, como qualquer outro profeta no geral deve ser, é representação do Deus, a qual ele foi designado para fazer isso. Então, profeta é aquele que representa o Senhor. Então, se Jeremias era um profeta válido por Deus, validado por Deus, e ele era conhecido como sua principal característica de ser triste, eu não terminei de ler Lamentações, de meditar e tal, mas se a gente for ler Lamentações, não são lamentações de Jeremias, na real, são lamentações de Deus. Então a gente vê que o Senhor, na verdade, ele é sim Deus chorão. Ele é alguém que chora muito, ele se lamenta muito pelos nossos pecados. Ele é alguém que realmente se lamenta. Isso foi bem interessante. Foi um período muito curioso porque o Senhor ele me colocou nesse ponto de vista. Então eu estava foi nessa última semana, antes de eu vir, eu fiquei até chateado comigo, hoje, assim, parando para pensar essa semana, que eu fiquei, assim, desabafando muito aleatoriamente, eu fiquei, tipo, eu tava bem para baixo, eu tava chateado, porque, tipo, eu pensava, cara, não faz sentido a vida, e não faz mesmo, gente, desse ponto de vista, é tudo uma bosta, assim, é tudo ruim, e sabe, tá todo mundo errado, sabe? Muita gente tem a concepção errônea demais sobre Deus, sobre a vida e tá tudo bem e vive como se tivesse tudo certo. E aí ninguém tá nem aí pra nada e sabe, a gente que é o povo de Deus não tá gostando tanto dele. É uma realidade muito triste. Se a gente não vê tristeza nessas coisas, a gente ignora muito Deus, né, gente? Então assim, eu vou ter que acabar aqui agora por causa do horário de vídeo. Mas, gente, foi um pouco disso, assim, essa parte do, do, do Deus que chora, do Deus que se lamenta me chamou bastante atenção. E agora eu lembrei de outra coisa também, essa semana aqui passando na EPV, foi uma outra característica que eu lembrei do Senhor, é sobre um Deus que é Senhor, um Deus que é Rei, mas especialmente é Senhor, porque um Senhor, um Deus que é Senhor, alguém que é Senhor, é alguém que é Senhor, né? Tipo, a palavra já diz por si só, né? Então, é soberano, tem poder, autoridade e tudo mais, todo esse tipo de coisa. Então, o Senhor ele se mostrou muito para mim como sendo o Senhor. E independente do que eu faça, ele continua sendo o Senhor mesmo. Não é um ponto de vista, não é uma teoria, não é uma questão, como é que fala? Não é metafórica. Esqueci, tanto faz. Não é uma questão assim imaginativa, sei lá. É uma questão prática, assim, é real, ele é Senhor, ele é Senhor. E não importa realmente o que eu faça ou não, ele é Senhor. Ele não, o senhorio dele não depende da minha resposta, não depende de mim, do que eu faça, e nem do que qualquer outra pessoa faça ou pense. Enfim, isso foi bem interessante, porque aqui na EPV a gente conversando muito sobre ser servo, tem muito a ver com isso, né? E aí é isso, tá bom, gente? Tentei dar uma resumida, eu nunca falei sobre tantos atributos revelados, tantos aspectos que o Senhor me fez conhecer num vídeo só, mas gravei esse vídeo para deixar todo mundo atualizado das coisas que o Senhor tem me feito conhecê-lo. E é isso, né, gente? Espero que tenha dado para entender, que fique bem claro. Tá sendo muito legal, gente, essa jornada de conhecer o Senhor. Muito mesmo, muito. E é isso, gente. O Senhor é bom demais o tempo todo. E o Senhor é o Senhor, né? Vai falar isso no final. E, bom, eu acho que é isso, né? Tá certo. 15 minutinhos já. Então, orem por mim, não esqueçam, claro. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Abração, amo muito vocês. É nóis.